Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BH Podcast e hoje nós vamos falar sobre direito empresarial, direito digital, muitos assuntos que podem auxiliar a sua empresa, principalmente, e você também que gosta dessa área da advocacia, do direito, você vai conhecer hoje a história de dois profissionais e de uma empresa que é referência aqui em Belo Horizonte no direito empresarial e direito digital. Mas antes de apresentar os nossos convidados, quero deixar um recado para você que quer ativar o seu podcast, que pretende ter um podcast como esse e precisa de uma estrutura como essa. Você precisa conhecer o Estúdio RVL, onde basta você contratar esse serviço, chegar e gravar. Você não precisa de se preocupar com nenhuma parte técnica de áudio, luz ou vídeo. Entre em contato com @EstúdioRVL e ative o seu podcast em Belo Horizonte. E vamos lá, sem demora, hoje a gente vai bater um papo com os advogados e sócios da Pedron Advogados, Guilherme Lage e Flávio Pedron. Sejam bem-vindos e obrigado pela disponibilidade e participação aqui no Muito BH obrigado, Podcast. Leandro. Muito obrigado à família RVL por nos receber hoje. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Nós estamos em casa, a gente tem o nosso podcast, gravamos, que somos sempre muito bem recebidos pela equipe, parabéns de antemão. E a gente não podia deixar de aceitar um convite de quem nos prestigia tanto. Então é uma alegria estar aqui, espero que a gente possa agregar aí para os ouvintes do BH Podcast, levar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história, contribuir, que eu acho que a gente vai impactando vidas e melhorando para todo mundo. Esse que é o nosso objetivo. Muito bom, eu que agradeço, Guilherme e Flávio, valeu pela disponibilidade. E é muito bom a gente conversar com pessoas que têm essa habilidade já na fala, além de advogados, professores, também são hosts do Em Juízo Podcast, é isso mesmo? Exatamente. Bom, o Em Juízo Podcast é gravado aqui no estúdio da RVL e está disponível nas principais plataformas de podcast. Nós estamos na Deezer, Spotify, no YouTube, na canal da Pedrão Advogados e diversos outros apps. Estamos lá. Muito bom. Além de advogados, hosts do podcast Em Juízo, vocês também são mentores de advogados. Exatamente. Nós temos um projeto voltado exatamente à formação do jovem advogado. É uma Muito demanda que bom. a gente recebe muito dos alunos da faculdade, né, Flávio? Já há um bom tempo de sala de aula, a gente vai tendo demandas que vão chegando e a gente percebe que muitas das vezes, e essa é uma verdade, infelizmente, a faculdade não prepara o profissional para o mercado. O advogado ele é formado para ter um conhecimento técnico básico de direito, mas ele não tem noção nenhuma de empreendedorismo, noção nenhuma de gestão. Às vezes aquela noção básica de como você começa na profissão, e acredito que isso seja algo comum para todas as áreas, né? É uma ilusão a gente pensar que você vai fazer um curso na melhor faculdade que seja. Você não vai sair um profissional formado. Então a gente tem hoje um curso online que é voltado para esse start na advocacia, essa iniciação da maneira correta, compartilhando ali coisas que nós erramos no passado e que a gente aprendeu tomando tapa da vida, As né? duras penas. Jogamos muito dinheiro fora para poder aprender a fazer correto. E a gente tem também uma mentoria, tivemos uma primeira turma no ano passado, estamos reestruturando, trazendo muita coisa nova, até mesmo da advocacia digital, que é um Muito mercado bom. hoje que veio para ficar, não tem como a gente remar contra a maré, né? Então, em 2023 teremos boas novidades, mais turmas, mas é um trabalho muito bonito, é um trabalho que me orgulha de ver um ex-aluno, agora um colega, fala comigo: não, Guilherme, eu fiz aquilo que você disse, deu certo, foi legal. Então isso, para mim, talvez seja tão gratificante quanto ser Exato. advogado, quanto ser professor. Muito bom. Já deu para perceber que o episódio de hoje, então, vai ter muito conteúdo e conteúdo bom, né? Pra gente começar essa conversa aqui, eu queria conhecer, né, quem é o Guilherme, quem é o Flávio e como surgiu essa parceria, essa sociedade na Pedron Advogados. Bom, vamos lá. Eu sou o primeiro advogado da minha família, né? Venho de uma família de classe média baixa. Meu pai, taxista. Minha mãe foi caixa de supermercado, caixa de açougue. E depois ela acabou estudando um pouco mais, virou despachante imobiliário. E aí eu cresci trabalhando com minha mãe no escritório dela de despachante. Então, a minha paixão pelo direito, a minha paixão pela forma de resolver as questões de conhecer veio do trabalho da minha mãe, de conhecer documentação de imóveis, de trabalhar com financiamento bancário, de trabalhar com questões bancárias. E eu fui crescendo dentro dessa área, né, da documentação e fui despertando ali.
Quando eu cheguei na época do vestibular, eu estava 100% certo que eu queria fazer direito. Fiz um curso muito bom, né? Fui aluno da PUC Minas, tanto a nível de graduação, pós e mestrado, mas fiz uma graduação muito boa, tive bons professores e também tive muitos professores ruins, faz parte, né, da nossa formação, a gente tem que saber que nem tudo vai ser perfeito. E antes de formar, montei o meu primeiro escritório, comecei, né, a me enveredar pelo mercado, não ganha dinheiro que não arrisca. Comecei lá em 2011, sob a supervisão de um advogado, que é dentro dos limites éticos da OAB, Legal. e foi remando até 2015. Tive esse primeiro escritório, acabou se dissolvendo por uma série de questões, que eu sempre conto muito nos meus cursos. Depois eu tive um segundo escritório, né, que foi de 2016 até lá para 2018. E aí, em 2018, a gente acabou juntando forças, né? O Flávio, eu tive o prazer de conhecer o Flávio durante o meu mestrado. O Flávio foi meu professor. E a gente acabou aproveitando, fica pra gente contar daqui a pouquinho, mas a gente acabou aproveitando um momento interessante, onde eu, Guilherme, estava precisando expandir, o Flávio também precisava expandir, e nós estávamos presos em duas sociedades que não cresciam, não tinham a cabeça que nós tínhamos. Então, isso acabou sendo, vamos falar assim, um prato cheio de dois profissionais que se conheciam, que se Legal. respeitavam, para a gente poder agregar essas forças. Foi uma oportunidade, então, que acabou Foi. surgindo através desse encontro de vocês. Sim, e é muito interessante porque, bom, eu, né, vou dizer, uma pessoa apaixonada pelo direito. Acho que desde a minha adolescência eu sempre tive algo muito certo para mim, que eu iria fazer direito. A minha família não é uma família de advogados, na verdade, meu pai era da área de tecnologia, mas era professor. Então, uma coisa que eu tinha muito certo para mim, eu ia dar aula e eu ia seguir uma carreira na advocacia. Nunca pensei concurso público ou coisa do gênero, a ideia era focar exatamente na advocacia e ao longo da minha graduação eu fui exatamente construindo isso. As duas carreiras em paralelo. Buscava um estágio para poder aprender a prática da advocacia e buscava também projetos de iniciação científica, monitoria e etc. para poder desenvolver a carreira acadêmica. Então as duas coisas foram caminhando em paralelo, mas quando eu estava para me formar, eu estava num escritório até muito bem estabelecido aqui em Belo Horizonte, recebi o convite para ser sócio do escritório e disse para eles, não, muito obrigado, porque eu quero o meu. Eu quero o meu, saí dali com mais 2 colegas para montar a primeira sociedade. Essa sociedade, ela caminhou bem um período, num determinado momento, questões acadêmicas, inclusive a possibilidade de sair do país para fazer parte do mestrado fora, me fez suspender a atividade de advocacia para retomar num segundo momento. E aí essa sociedade acabou minguando. Ela acabou minguando, ela se desfez, seguiu rumo, voltando e assumindo tanto, de novo, em paralelo, a carreira de advogado e professor, eu montei minha segunda sociedade, que foi sendo desenvolvida. Era uma sociedade que teve uma estrutura muito boa durante um tempo, mas como o Guilherme colocou, houve uma espécie de mudança de projeto interno entre os sócios, e acho que um ruído na comunicação acabou conduzindo a uma espécie de impacto mesmo, e isso fez com que eu acabasse me desligando. Num momento muito especial, surgiu a informação de que o Guilherme estava procurando um sócio e o casamento apareceu. O casamento Legal. apareceu. Legal. Cara, e isso é uma questão tão natural, a gente fala isso muito com os nossos clientes, os nossos alunos também, porque sociedade é isso, cara. Seja sociedade de qualquer natureza que for, seja ela de advogado, seja ela empresarial. É um business, aqui a gente Total. tem literalmente um casamento de interesses. Então, se você não tem um alinhamento adequado desses interesses, você acaba fazendo com que haja um ruído dentro do seu próprio negócio. Sim. E talvez esse desalinhamento faça com que a gente perca talvez o tesão Sim, de você dar cria uma condução no âncora. negócio. Você fica cria assim com a uma sensação que você está âncora ali. preso, O né? negócio travou, vira um negócio pesado. Difícil de de guiar. lidar. E Leandro, a gente sempre fala isso muito no escritório. O meu perfil e o perfil do Flávio são perfis muito diferentes. O Flávio é um cara que
ele supre algumas lacunas que eu tenho e eu, ao outro lado, eu supro algumas lacunas que ele tem. Por exemplo, eu sou um cara extremamente comercial. O Flávio já é um cara mais técnico, já é um cara mais focado. Então, por exemplo, eu não tenho dificuldade de não falar, cara, eu vou fazer isso, isso e isso. Ele fala, não, não, pode deixar que isso aqui eu domino. Porque eu sei que se eu colocar a demanda, ele vai dar conta dela com 2 segundos, de uma forma com a maestria que talvez eu não daria. E vice-versa, se ele está com alguma Muito bom. dificuldade, eu assumo isso e faço. Então, é uma complementação. E as pessoas têm essa dificuldade de perceber que o negócio ele perpassa por pessoas diferentes, né? Sim. O Flávio fala uma frase: cachorro que tem 2 donos morre de fome. Então a gente tem que ter Ótima líderes frase. diferentes, né? Exatamente. Isso é até uma confusão que muita gente que vai iniciar uma sociedade busca, às vezes, um sócio muito parecido com ele mesmo, tanto em perfil emocional quanto habilidade. E às vezes você exatamente, Leandro, perde as potencialidades. Sim, Porque é na diferença, é na diversidade que a empresa ganha força. Porque o grande problema é que as pessoas às vezes confundem a sociedade com si mesmo. sim. E essa ruptura ela é extremamente necessária. Para a sociedade crescer, ela precisa da diversidade. A gente tem que ter alguns valores comuns, né? Claro, com certeza. Sim. Tanto eu e o Flávio, a gente é absolutamente workaholic. Eu sou um cara que vivo a advocacia. Legal. Eu respiro a advocacia 24 horas por dia. Eu sou absolutamente refratário daquela crença de que minha vida privada e minha vida profissional. Separar, Não, né? só tem uma vida, cara. Sim. Eu sou o Guilherme ele é advogado, o Guilherme ele é professor, o Guilherme ele é pai, o Guilherme ele é marido. Eu sou um só, cara. Então, a gente tem essa percepção de maneira muito clara de que eu preciso dar o meu melhor, o Flávio precisa dar o melhor dele, e a gente tenta sempre levar isso para as pessoas que estão com a gente, como por exemplo a Jéssica, que é o braço direito nosso, que é uma pessoa que dá o seu melhor em tudo que faz também. Então, estes valores, eles são o pilar para você escolher um sócio. Muito Agora, as outras skills que vão complementando ao longo do caminho. Eu costumo até dizer, Leandro, que às vezes a gente vai fazer uma sociedade, você não casa no primeiro encontro. bom. Sim, Você vai namorar, você vai sair com a pessoa. Por que talvez não você trabalhar em parceria com essa pessoa por um período? A gente recomenda isso muito até para os nossos clientes empresários. A pessoa procura e fala, nossa, Guilherme, eu achei um sócio, o cara é fantástico. Mas Cara, calma, testa. você já veio trabalhar? namora, noiva, depois. Você já viu ele trabalhar? Às vezes a pessoa é uma pessoa fantástica, né? Falava, um cara super agradável, uma pessoa muito gentil, mas na hora de dar o play na maquininha, ela empaca. Ela não tem a mesma pegada que você tem. E, cara, não tem nada que dificulta mais uma atividade empresarial do que você não conseguir dar vazão no que precisa ser feito. Imagina você tá aqui com um estúdio super legal, chega todo dia cliente novo querendo gravar, você consegue trazer o cliente, você oferta um serviço de qualidade, mas a sua equipe não dá vazão. O negócio emperra. Então, imagina se isso é feito por um sócio. Nossa. Então, essa tratativa, esse namoro, ele é necessário. E a gente às vezes entra muito nisso na advocacia empresarial, de vir organizando a vida desse empresário para que ele consiga trabalhar em parceria, para que depois evoluiu. Poxa, vamos contratualizar essa sociedade de vocês, vamos trabalhar com todo o background para que você cresça em segurança, Muito que é bom. algo que acaba passando, né? Exato. Porque, afinal de contas, o preventivo ele sai muito mais barato. Nossa. É isso. E esse é um problema cultural. Às vezes, a gente lida, Leandro, com advocacia, que eu costumo chamar de advocacia de incêndio. Sim, E por isso o nosso perfil, o Workaholic, ele funciona muito bem. Porque às vezes a gente tem uma emergência 8 horas da noite da sexta-feira. Uhum. Mas a gente não vai ligar e dizer assim, olha, não, beleza, segunda, cliente, você conversa comigo. Não, nós vamos te atender. Se necessário, vamos fazer uma reunião remota, vamos fazer uma reunião presencial, vamos começar a nossa assessoria e dar todo o suporte para que exatamente esse empresário fique tranquilo. Mas qual é o problema? O incêndio, ele é muito mais caro. sim. Ele tem um custo, porque ele tem toda uma energia para que isso seja atendido e contido. Se a gente vai trabalhando com o preventivo, se a gente vai criando uma cultura organizacional dentro da empresa, o empresário descobre que, na verdade, a coisa roda com muito mais tranquilidade, ela está azeitadinha. Totalmente, é isso que eu ia comentar. Quando o empresário ele pensa em montar uma empresa, normalmente ele pensa no contador. Né? Não, eu vou procurar um contador que eu tenho que abrir minha empresa, fazer meu contrato social e ter um número de CNPJ. Mas e aí? Na visão
do advogado, né, do profissional da área jurídica, qual que é o início ideal para quem pretende iniciar uma sociedade ou uma empresa? Olha só, o contador é um profissional fundamental. Essencial. Nenhuma boa empresa vai se desenvolver se ela não tiver uma estrutura contábil sólida, se ela tiver um contador que não forneça confiança, atualização e visão. Mas qual é o grave problema? Tá? E aí é uma questão que não é uma rixa entre advogado e contador ou qualquer coisa do gênero. Há uma tendência muito grande do 99% dos contadores entregarem ali um contrato social padrão. É o contrato social que você vai pegar no site da junta comercial. Qual é a diferença do serviço que um advogado vai fazer? Ele vai personalizar. Ele vai customizar o seu contrato social. Ontem mesmo, a gente teve uma reunião com um cliente onde eu estava explicando isso. Se ele for na CIA, ele compra um terno. Ele compra um terno na CIA, ele compra um terno na Zara. Mas se ele for num alfaiate, ele vai comprar um terno que ele não tem a menor dúvida que serve exatamente para o corpo dele. Sim. Não sobra, não falta, não vai correr risco de deixar ele com a calça descosturada e a bunda de fora num determinado momento. Essa é a diferença. Analogicamente, essa é a diferença. É feito sob medida para a empresa, Exato. para o sócio. Porque nenhuma empresa é igual. Exato. A gente não tem como ter duas empresas que vão ser idênticas. Esse cliente de ontem, eu estava conversando com ele, é uma empresa que existe há mais de 30 anos. É uma empresa familiar. E alguns problemas básicos perpassam por uma empresa de cunho familiar. Por exemplo, as pessoas morrem. Sim. E aí você talvez tenha numa família dois profissionais que tocam a empresa, mas no quadro societário você tem talvez ali um irmão, uma esposa, um esposo que não agrega na atividade empresarial, né, mas estão ali por a questão de ser uma empresa familiar. E às vezes você tem pessoas que nem estão naquele quadro societário, mas que com o falecimento do titular de algumas cotas acaba entrando. E aí como é que fica? Então você tem que talvez pensar, e esse é um ponto que o brasileiro por si, ele tenta evitar, mas nós somos finitos, nós vamos morrer um dia. Problemas podem acontecer. São os tabus estranhos, mas que existem. Meio na que nossa cultural, né? cultura. Isso. Eu a não gente posso acreditar- falar sobre a morte, eu não posso falar sobre determinada situação. Acredita que atrai, né? Não, é o que a gente sempre fala, né? Eu chamo isso de otimismo tóxico. É o sujeito não parar para pensar que os problemas são naturais, de que Sim. os problemas acontecem e que você precisa ter um plano B. Ou seja, você vai fazer um contrato social, uma pergunta importante. E se a gente se desentender? Exato. Sim. O que vai acontecer? Como é que isso vai ser dimensionado? E se meu sócio casar? Sim, e até porque o contrato ele não é feito para o início, onde a pessoa está Ele começando é a feito pro empresa. futuro. Ele é feito para o futuro, exatamente. Leandro, uma coisa boba, mas a gente tem que passar não só no evento morte, mas o sócio pode casar. Se seu Sim. sócio casa, o cônjuge vira seu sócio também, ainda que indiretamente, depende do regime de bens. Se você tem ali, temos um terceiro sócio que eu quero colocar na empresa, mas espera aí, se seu sócio não concorda, como é que a gente vai regularizar isso? Um sócio faleceu. Pela lei, se você for pegar pura e simplesmente, ou os herdeiros entram na sociedade, ou então você vai fazer uma apuração de quanto que vale a sociedade, aí já fica o alerta para que os empresários que nos escutam, não é simplesmente se olhar qual que é o valor lá do capital social. Nada. Não, você faz um balanço. Vamos imaginar que vocês, por exemplo, eu vou fazer uma análise aqui, né, um balanço especial. Eu vou avaliar o maquinário que vocês possuem, Sim. vou avaliar o quanto que a marca vale no mercado, Clientela. vou avaliar clientela, rendimentos, futuro, para talvez chegar e falar, olha, Leandro, a sua empresa vale R$1 milhão. Sim. E aí você tem que pagar agora para o seu sócio R$500 mil e talvez o seu contrato venha e fale que você tem que pagar isso em 60 dias. Você fala, Guilherme, eu quebrei. E esse é um problema que, infelizmente, e aqui com todo respeito aos contadores, a gente tem um contador que é um parceiro nosso, um cara fantástico, Leonardo, né? É uma profissão essencial, são parceiros nossos, mas com todo respeito a alguns contadores, que às vezes pegam o contrato da junta comercial para suprir talvez uma necessidade do cliente. Eu não falo que faz por mal, não, eu falo porque Sim. faz para atender o cliente Uma dele. prática. E fala, olha, tá aqui, cumpre, mas é o terno da CIA. Você não vai casar com o terno da CIA. Talvez você vai começar com aquele terno da C&A.
E aí, às vezes, eu sempre falo, eu comecei com um contato, o contador fez para mim. Ok. Mas, cara, você conseguiu uma folguinha? Senta com um advogado. É muito mais barato. Você, às vezes, faz um serviço ali, parcela, paga parcelado do jeito que cabe no seu bolso e você tem a sua casa organizada do que na hora que a bomba estoura e chega, nós vamos fazer trabalho de bombeiro. Aí, meu irmão, o trabalho de bombeiro é caro, não tem jeito. E talvez não tenha nem como corrigir. Segundo problema, Leandro, a pessoa pensa muitas vezes só no contrato social. Uhum. Mas e a marca? A marca está protegida? É outro Já problema. vamos iniciar a proteção daquela marca? Esse cliente de ontem, né? 30 anos que usa a marca não está nunca é registrada. 30 E anos. se alguém registra, E isso é muito comum, Leandro. Existe, a gente brinca muito no universo do direito empresarial, a figura dos chamados urubus. Eles ficam ali de butuca, vê uma marca que está crescendo, faz uma pesquisa. Essa pesquisa é pública, gasta 2 minutos no site do INPI e descobre que aquela marca não está registrada. O que esse sujeito faz? Ele registra a marca, te notifica e diz o seguinte: quer comprar ou você vai parar de usar? Isso aconteceu com a cliente nossa. Ela montou uma cafeteria linda, bonitinha, arrumadinha, em outro estado. De repente, ela foi surpreendida com a notificação. Chegou uma pessoa que não atua na área, única e exclusivamente registrou a marca e falou: se você quiser comprar, custa tanto. Senão, você vai ter que parar de usar essa marca. ou seja, quanto que ela investiu de estrutura, planejamento, branding, né, a Pois é, marca, cara. Você construção. construir A imagem. louça dela era toda já plotada com aquela marca. Ou seja, apagando o incêndio. É. Não foi preventivo, como vocês falaram. Exato. Isso talvez parte de uma ideia de você ter um planejamento adequado para a sua empresa, né? E não existe empresa que sobrevive sem planejamento. Não adianta a gente achar que você vai, né, abrir tem um o CNPJ, que você tem um dom, sou uma pessoa abençoada, pô, tomara que seja, que Deus te abençoe. Mas tem que fazer sua parte. Sim, E totalmente. organização e planejamento perpassam para você ter um acompanhamento jurídico e um acompanhamento contábil adequado. Ninguém é obrigado a saber sobre a necessidade do registro de marca, mas Total. já sentou com um advogado, já conversou com ele alguma vez? Sabe, é uma coisa boba, mas quantos profissionais eu conheço que têm anos de mercado e nunca se deram ao trabalho de agendar uma reunião com um advogado, sentar e falou, cara, minha empresa está assim, o que eu preciso fazer? Sabe, Sim. aquela consulta básica para você ter noção dos seus problemas e talvez você vai sair dali com um mundo de coisas a solucionar que você fala, nossa, eu vim cá para descobrir problema. Parece aquela pessoa que não vai no médico, você não vai no médico, você não tá doente, Aham, né? sim. Mas, poxa, você prefere saber do problema e se programar para resolvê-lo ou ignorar o problema e esperar que um dia ele exploda na sua cara? Exatamente. Esse é um problema muito grave, né? E eu vejo que vai muito da especialidade, né? Hoje, por exemplo, pelo que a gente já conversou aqui, pelo que eu conheço do trabalho de vocês, vocês são especialistas na área empresarial. Sim. Por exemplo, se alguém chegar para vocês e falar assim, olha, o parente foi preso. Não é especialidade de vocês. Até porque vocês entendem totalmente dessa área empresarial e a partir disso vocês têm autoridade para falar sobre isso. É um processo de imersão. Legal. Ou seja, nós somos não apenas advogados, mas professores, palestrantes, escritores. Então a gente não está pura e simplesmente, vamos dizer, consumindo um conteúdo e informação que vem de terceiros. Nós somos produtores. Julgados nossos já se transformaram, por exemplo, em precedentes nas cortes superiores. Muito Então bom. a gente inaugura toda uma linha de raciocínio, a gente desenvolve uma técnica, a gente desenvolve teoria e por isso também a gente é copiado. E até isso acaba gerando esse know-how mesmo, essa experiência que você já tem um conhecimento onde você pode solucionar de forma mais rápida ou mais prática outros problemas. E por isso é importante a especialidade, né, Leandro? A gente, bom. você tocou no caso da questão criminal, a gente atende muitos empresários e não raramente algum empresário, cliente nosso, tem um problema. Me liga, eu falo, cara, no máximo aqui eu vou conseguir te fazer companhia na delegacia, mas se você quiser realmente um profissional, eu vou te indicar um parceiro de confiança que vai te suprir. Não adianta eu querer abraçar o mundo e fazer o serviço de um pato, né? Eu não nado bem, eu não corro bem, eu não voo bem. Exatamente. Eu prefiro ser o especialista na área empresarial. É claro que a gente acaba tendo dentro do nosso portfólio outras áreas que vão agregar ao empresarial, como o societário, como o cível, como o imobiliário, como o sucessório, o trabalhista. A gente precisa de equipe. Exato, a gente vai agregando profissionais para isso. Por exemplo, a Jéssica que trabalha com a gente, a Jéssica ela é altamente especializada na área de família. Por quê? Porque eu atendo
CNPJ, mas há vários CPFs ali atrás que tem um problema talvez de uma pensão, que tem um problema talvez de uma guarda, que precisa fazer um Sim. divórcio. E aí a gente agrega isso com a nossa parte tributária, a nossa parte imobiliária, eu consigo dar a esta pessoa todo um suporte para ela pensar até mesmo, poxa, eu estou me divorciando, como que isso vai impactar na minha empresa? E aí, às vezes, a gente vem com algo muito interessante, igual a gente sugeriu para esse cliente ontem, o sócio vai casar. Falei, cara, vamos fazer um acordo de cotistas Muito bom. aqui agora? Já foi planejado de forma Planejado, o preventiva. sócio casa em abril, né, ou maio deste ano. Falei, cara, vamos fazer um acordo de cotistas, vamos regulamentar essa situação, porque a depender do regime matrimonial que ele vai adotar, a esposa vai virar sua sócia indiretamente. Então, vamos tratar desde já como serão as deliberações empresariais, como serão regularizadas algumas questões simples da empresa, mas que na hora que dá o problema, você fala, opa, deixa eu olhar no VAR. Eu pego o acordo de cotistas, que inclusive, para aqueles que nos escutam, a não ser que você tenha uma sociedade anônima de capital aberto, Aquela que é negociada em bolsa Vale, Sim. Coca-Cola, né? Para quem exatamente aquela que tem ações negociadas na bolsa que você investidor pode comprar, né? Aqui para o seu home broker. Se não for isso, este acordo ele é algo intimista, ele é algo que fica para a sociedade. Então isso não vai ser exposto. Então você pode dispor, por exemplo, como a gente já fez para clientes, um cliente nosso, uma empresa de marido e mulher, eles se divorciaram, mas permaneceram com a empresa. Até aí estava tudo bem. Eu fiz o divórcio deles, eram clientes empresariais, nós divorciei eles, um casal super tranquilo, né? Estão com a gente já há muitos anos. E eles começaram a ter um problema com a chegada dos novos namorados. O namorado de um começou a querer dar palpite na empresa e vice-versa. E aí eles começaram a ter uma empresa que fatura muito e começou a ter uma decadência na gestão dessa empresa e até mesmo perigar a falir, né, Flávio? Por causa de desavença entre os sócios. Entendi. Porque, poxa, se a minha namorada não gosta de você e eu não gosto da sua namorada, vira uma guerra. E aí o que a gente fez? Fizemos um acordo de cotistas para eles que proíbe uma série de questões, inclusive com multas. Por exemplo, uma coisa boba que foi estabelecida entre eles: os namorados não pisam na empresa. Ponto. Mas que era Se relevante era para um ponto de manter a foco. ordem ali. Era um É. foco de problema, era a dor deles. Sim. Pô, Guilherme, mas não faz sentido eu proibido. Não, faz, a empresa é sua. Se você não quer que essa pessoa entre na empresa, ele está convidado nas confraternizações, mas nos dias de trabalho, a não ser que ele vá para prestar um serviço, ele não vai. Por quê? Porque a gente resolveu o problema do ambiente da empresa. Aí você fala, poxa, quanto é que custa fazer algo disso? Vai custar muito mais barato do que a sua empresa quebrar, não? Exatamente. E é isso que eu ia perguntar. Existe um momento certo para uma pessoa que está abrindo uma empresa, seja uma microempresa ou seja uma empresa de capital aberto? Ela precisa de um advogado em todos os estágios? Ou, não, dá para eu seguir aqui sem advogado, sem um contrato? O que vocês veem da experiência de vocês? Cara, eu acho que antes da pessoa começar, vale a pena ela bater um papo com um contador e com um advogado, né? Por que eu falo bater um papo? Para você ter uma noção básica do que você vai enfrentar. Volto ao ponto inicial. Ninguém é obrigado, a gente tem que ser mestre na área que a gente atua, né? Eu, por exemplo, estudo muito comunicação, até pelos vários canais de comunicação que a gente tem, o podcast, o nosso site, o Instagram, tudo, a gente está sempre comunicando com o cliente e eu vivo muito essa perspectiva de ser um omnichannel. Mas não é a minha área de conhecimento profundo, tanto que eu tenho uma empresa, né, que faz o meu tráfego, que faz a minha gestão de mídias sociais, porque eu terceirizo. Então, se eu não sou especializado, eu vou conversar com alguém que é. Então a pessoa vai abrir uma empresa, senta com um advogado, troca uma ideia, fala, olha, eu quero trabalhar com isso, o que que você me orienta? Como é que eu posso formar a minha sociedade? Porque tem uma coisa tão boba, a pessoa coloca um sócio de fachada por não saber que a nossa lei permite que você tenha uma empresa unipessoal de responsabilidade limitada. E não é nem a antiga Eireli, que você tinha que ter 100 salários mínimos de capital social. Não, nós temos hoje uma modalidade societária muito mais simples, Legal. que é a sociedade limitada unipessoal, que a gente tira esse sócio de fachada e eu protejo você, empresário, porque eu vou criar uma separação, um muro entre as responsabilidades da PJ e as responsabilidades do empresário. É muito melhor do que você simplesmente ir lá e abrir um MEI, que é um microempreendedor individual, na qual a figura da empresa
e a figura do empresário são uma só. Então imagina você, Leandro, você é MEI, né, e a gente tem a grande maioria dos profissionais de microempresas são MEIs, né, os pequenos empresários são MEIs. Eles vão lá, criam um MEI e constituem uma dívida, tem uma dívida tributária na empresa deles. Sim. Não há uma barreira entre a empresa e o empresário. E aí acaba que o empresário talvez seja surpreendido com uma execução, sei lá, de um IPTU, de algum Sim. imposto, qual seja, que vai penhorar as contas dele. E ele Tá. fala, pô, tudo vinculado Tudo por no quê? CPF ali da pessoa. Porque você fala, ah, o CPJ, mas CNPJ é um só. quase o mesmo. diferem. é um só. Então você olha e fala, cara, mas poxa, isso era uma opção diferente por um tipo societário? Sim. Ah, mas isso vai mudar de eu ser simples, eu ser lucro presumido? Não, não, isso é outra coisa. Eu só vou te entregar um contrato social, um tipo societário que te proteja melhor. Muito bom. E aqueles que estão nos ouvindo e falam assim, nossa, eu nunca ouvi falar isso. É porque você talvez nunca sentou com um advogado e conversou. Ah, eu posso transformar minha empresa nisso? Agora. Legal. Quanto tempo eu gasto? Sei lá, 3 dias? Outra questão importante também, Guilherme já levantou essa bola, a questão tributária. Sim. A gente tem um falso mito do simples, de que o simples é a modalidade mais econômica, de que o simples é a modalidade onde o empresário vai pagar menos tributo. Leandro, isso é uma ilusão. Depende do caso a caso. É A mesmo? Pedrão Advogados, quando ela surgiu, ela não estava pelo simples, porque não valia a pena. Exato. Se você punha na ponta do lápis, era mais interessante você estar, por exemplo, no sistema do lucro presumido e pagar todos os outros tributos à parte. É óbvio que isso vai dar mais trabalho para o contador, mas no fringir dos ovos, você paga menos do que no simples. Até porque a maioria de quem é leigo, né, os empreendedores que não entendem muito da parte jurídica, vê o nome simples, acha que é o mais simples, o mais prático, ou o melhor para a empresa. Na realidade, Isso eu já achei interessante realidade essa é abordagem. prático mesmo, sabe, Leandro? Mas assim, para quem aqueles que nos escutam, o Flávio, que é o nosso grande conhecedor de tributário, o Flávio é professor de tributário da PUC, quem sou eu para poder querer ensinar alguma coisa aqui, mas me corrija se eu estiver errado. Esses regimes de tributação, o Simples é que o Simples faz. Tudo que entra no seu caixa, todo o seu faturamento, ele é utilizado para fins de cálculo do seu imposto a ser pago. As alíquotas do Simples são alíquotas mais baixas. Geralmente a pessoa fala, vou pagar ali 2, 4%, talvez 2%, né, dependendo da atividade, 5%. Mas nós temos que tomar cuidado. Que elas são progressivas. Exato, que elas vão aumentando. Sim, Você dependendo tem do faturamento, correto? do faturamento e do tipo de atividade. Exatamente. Então, a depender da sua atividade e do seu faturamento, o Simples ele é interessante? Sim, até determinado ponto. Porque dali para frente, talvez seja interessante você trabalhar com o lucro presumido. Qual que é a diferença prática dos dois? Como o Simples trabalha com seu faturamento bruto, e aí não tem diferença de receita e despesa, entrou, é faturamento. O lucro presumido já faz diferente. Ele pega aquilo que entrou, tira um percentual daquilo que entrou. A título de despesas operacionais, na verdade. Entendo. Isso aqui não é lucro. Ah. Isso aqui é despesa. E aí ele presume que dentro daquele X que você teve de receita, Y é lucro. Legal. Por exemplo, quem trabalha com produtos, venda de produtos, Sim, imagina, por exemplo, postos de gasolina. Sim. E tem despesas operacionais extremamente altas. Sim. A cada X unidade de tempo, você vai escavar a terra e trocar um tanque. Quanto custa aquele tanque? Exato. Isso é considerado para fins do sistema do lucro presumido, por exemplo. Interessante. O que Então, aquilo que é receita não corresponde ao seu lucro, porque você vai ter uma despesa operacional recorrente. Então, você só vai tributar o lucro e não a receita. O simples ele não raciocina. Entendi. Bateu no seu caixa, isso é receita. Isso que eu ia comentar, ou seja, para o caso do posto de gasolina, não seria possível no Simples fazer essa separação. Não. Aliás, para ninguém no Pra simples ninguém, essa separação é possível. O Simples é um Exatamente. pacotão. O que acontece da diferença do Simples para os demais tipos de recolhimento tributário? O lucro presumido, por exemplo, você vai recolher o imposto de renda da pessoa jurídica nesse contexto. Mas há outras guias que você vai ter que pagar à parte. Sim. No Simples, você paga um pacotão único. Só que, pelo Combo- tipo é o de combo do atividade, McDonald's. é o sanduíche, batatinha e refrigerante. Né? Aqui no lucro presumido, você consegue individualizar.
Então vale a pena Ah, fazer esse sim. estudo, porque a depender, quando você diminui bem a sua alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, que a cada 3 meses tem que declarar e recolher, quando você diminui bem essa alíquota, talvez o pagamento dos outros impostos em separado vale muito a pena. A Legal. gente tem um cliente que eu me divirto com ele é um estrangeiro, né? Eu sempre faço todas as intermediações imobiliárias que ele vive comprando e vendendo imóvel. Ele é um cara assim que ele é muito bacana, sabe? Ele é um português, ele é muito bacana. Só que ele é dono de uma das maiores redes de lojas de calçados aqui em Minas Gerais. E a gente já sentou com ele, né, Flávio, Mais de uma umas, vez. sei lá, umas 3, 4 vezes e fizemos a conta para ele que ele estava perdendo dinheiro por permanecer no Simples. Porque, primeiro, ele estoura o teto de faturamento. Sim. E se você estoura o teto, já não tem a menor condição de você estar naquele regime de tributação, não justifica mais. Sem falar que você vai ter um recolhimento do ano inteiro. Retroativo, né? retroativo. Então, ou seja, se ele estoura o teto, ele cria uma bomba. E aí ele criou uma ferramenta, a gente mostrou para ele que no lucro presumido ele está literalmente economizando, sei lá, uns 100 mil reais ano. E aí ele fala, ah, doutor, mas isso é muito complicado, meu contador não sabe mexer com isso. O que que ele faz? Chega na semana do Natal, a maquininha de cartão de crédito dele para de funcionar, para não vender. Entendi. Ele deixa de faturar para não Pra não recolher estourar. tributação. Aí às vezes eu fico pensando, cara, é assim, Deus é muito bom com ele, porque ele é milionário, mas falta um pouquinho de gestão, porque ele poderia estar faturando mais Mas isso e tudo, recolhendo menos. isso tudo por não mudar um Regime de sistema ali de tributação. tributação. Exatamente. E no caso da Pedrum Advogados, a pessoa que precisar abrir, seja um MEI, um simples ou um lucro presumido, tudo que a gente falou aqui, vocês auxiliam nessa abertura da empresa? Completamente. Tudo. A gente trabalha nesse aspecto full service para o empresário. A gente entrega ali barba, cabelo e bigode, a gente costuma brincar. Então, desde o contrato social, a análise tributária, o registro de marca, as primeiras orientações acerca de contratações dos empregados, a gente organiza a casa completamente para que ela funcione redonda. Contratos com Agora, parceiros, né, exato, clientes. fornecedores, tudo. Ou seja, isso é bem interessante porque eu vejo que tem muitos escritórios, pelo menos os que a gente já trabalhou, que é muito limitado. Eu atendo até aqui, daqui eu não passo. Como que funciona esse mercado do direito, né? Os advogados, não comentando sobre os detalhes de cada um, mas Uhum. existe essa variedade, não existe? De empresas, Existe. escritórios que prestam serviço limitado e outros, como você citou, full Olha service. só, Leandro, a gente tem um universos que é quase um trem meio Twilight Zone quando a gente pensa no universo do direito. Que, primeiro, a gente tem uma velha guarda, com todo respeito, uma velha guarda da advocacia que tem uma placa no seu escritório dizendo assim: advocacia, família, criminal, trabalho, INSS, consumidor. E aí você olha e fala o seguinte: nossa, deve ser uma estrutura parruda para poder absorver tantas áreas tão diversas que muitas vezes não dialogam. E aí você põe o pé lá dentro, tem um profissional com a secretária, às vezes um estagiário, e você pensa assim, mas o universo do direito ele é muito grande para conseguir lidar com tudo isso. É a mesma coisa, se você fosse procurar um profissional da medicina e ele tivesse lá, eu sou cardiologista, eu sou oftalmologista, Ortopedista, tudo. você fala assim, ué, mas esse cara é tudo? Quer dizer, é um negócio meio complicado. Porque quem conhece tudo, na verdade, não conhece profundamente Não. uma determinada situação. E é isso Sim. que muitas vezes vai fazer a diferença num bom atendimento que a gente vai poder entregar para um cliente. O que acontece? A partir daí, a gente vai ter uma outra geração surgindo, que é uma geração que buscou profissionalizar a advocacia. Eu acho que a gente tem uma visão, e eu ouvia muito isso, de advogados mais antigos dizendo assim: não, eu não quero me profissionalizar, eu quero ser visto com uma artesania. Só que eu costumo dizer que a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes o artesão ele pode virar miçangueiro. E Uhum. aí a coisa não roda tão bem. Ou seja, o amador deixa de crescer porque o profissional ele tem o planejamento que o Guilherme falou agora há pouco. Então, aí uma segunda geração já busca criar uma advocacia mais empresariada, mais estruturada, mais organizada.
Mas o que também vai acontecer, né? Alguns escritórios acabam crescendo tanto que eles perdem também o controle. E esse é um problema. Esse é um problema. Esse é um problema que, digamos, os 3 últimos anos acabaram nos revelando aqui uma necessidade de mudança de mindset também e de Interessante, readaptação. Porque interessante. não adianta nada a gente querer talvez ser, né, aquele escritório que abraça o mundo. Por isso que a gente atende empresários, o nosso escritório é um escritório de advocacia de negócio. E é claro que eu não vou deixar de atender talvez uma demanda de família de um empresário cliente meu, mas eu tenho um profissional dentro da minha estrutura que vai dar a ele aquele cuidado. Eu posso auxiliar, mas ele terá um profissional capacitado para tanto, para que eu possa oferecer um serviço de qualidade para minha empresa. A gente trabalha com Sim, as empresas desde a sua projeção, criação, até eventual encerramento e falência. Então, para eu poder pegar esse de ponta a ponta da história de uma empresa, eu tenho que ter um know-how e eu tenho que ter uma especialização que, infelizmente, talvez atuando no criminal, no previdenciário, eu não vou conseguir. sim, Então, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro trazer para dentro da minha estrutura uma equipe altamente especializada no atendimento empresarial, que é o nicho que nós atuamos já há muitos anos, que é o nicho que é o nosso carro-chefe, é o que sustenta os nossos escritórios. O nosso LTV dos clientes empresariais é absurdo. Não tem nenhum cliente empresarial que entrou numa assessoria e saiu depois de um ano. O cliente que foi com a gente menos tempo foi 4, 5 anos com a gente numa assessoria e legal. saiu porque ele quebrou. E ainda assim, nós acompanhamos ele até ele quebrar. Ele ficou sem pagar a gente quase um ano. Falei, cara, você apostou em mim durante 4, 5 anos da sua vida, eu não vou te largar. Até ele tá montando uma outra empresa e já falou, Guilherme, esse ano eu volto, tá? Nós estamos aí. Muito Falei, cara, bom. ótimo, porque ele sabe que nós somos parceiros. Eu gosto de ser parceiro do meu cliente. E aí, para eu poder fazer esse serviço de qualidade, Leandro, eu não posso ofertar uma advocacia que fica pela metade. Sim, Então, hoje, por exemplo, a gente faz muitos serviços de proteção patrimonial para os nossos clientes empresários, estruturação de uma holding, estruturação de um planejamento sucessório, porque eu sei que o empresário ele vai constituir um patrimônio, mas ele se preocupa, por exemplo, se ele vier a faltar. Como que os filhos, como que a família serão conduzidos? Então, já são outros serviços que eu vou agregando dentro dessa minha prateleira para que o empresário chegue e fala, poxa, se eu precisar, eu resolvo a minha vida aqui dentro. sim. Então eu não posso oferecer outras áreas e deixar de atender o meu cliente. Então a gente prefere trabalhar com essa advocacia especializada, de elite realmente, para os empresários. Muito bom. E o Flávio comentou aqui sobre essa geração, né, que vem trazendo novas soluções Uhum. e entra aí muito o digital, né? O Sim. digital agora faz parte, não é nem mais o futuro que era tão comentado. Ah, o direito digital é o futuro. Não, agora é uma realidade. Sim. O que vocês estão presentes, né, à frente desse movimento que já é uma realidade? Bom, nós somos apaixonados por literalmente tecnologia, sabe? E exatamente nós estamos num momento em que esse diálogo com a tecnologia ele está sendo extremamente frutífero. Vamos imaginar que a tecnologia ela permitiu que a Pedron deixasse de ser um escritório da grande BH e não só fosse um escritório mineiro, mas a nível de Brasil e até para além. Ou seja, as barreiras foram rompidas. O empresário, de uma maneira geral, ele tinha o costume de que ele queria uma reunião presencial. Então, ou ele tinha que se deslocar, se ele estava fora do estado, para cá, para conhecer a nossa sede, ou então o fluxo inverso. Imagina, por exemplo, também que se você assumia o patrocínio de um processo, esse processo está lá em Santa Catarina, vai ter uma audiência, você vai ter que pegar um avião, ir lá, e às vezes você vai e volta no mesmo dia, ok? Tem malha aérea, mas é um tempo, um bate-volta que te consome para 1 ou 2 horas de trabalho o resto da sua jornada daquele dia inteiro. Hoje, isso mudou. Total. Isso mudou radicalmente. Quer dizer, 1 hora da tarde, hoje, eu tenho um julgamento lá no Rio de Janeiro, no Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Vai Eu fazer vou fazer da da onde? sua Da minha sala. sala. Exato. Exatamente. Sem perder tempo, dinheiro e energia também, né? Porque conta muito. Cara, e essa questão do digital, né, a gente não pode ter uma visão disso apaixonada. Eu falo que eu acredito muito no sistema híbrido, né? Tanto no Legal. sistema da advocacia digital,
né, de você ter um posicionamento digital, de você ofertar serviços com facilidade de contratação. A gente atende clientes do Brasil inteiro, até internacionais. Eu tenho um cliente que mora nos Estados Unidos, cliente que mora em Portugal, cliente que mora na França, que estão sempre contratando os nossos serviços. Hoje em dia, utilizando o cara com um clique, ele me constitui como advogado dele, ele não precisa vir no meu escritório, eu faço uma videochamada, eu faço uma call com ele, a gente resolve tudo com muita praticidade e isso abriu um leque e, querendo ou não, essa pandemia que a gente teve trouxe essa percepção para as pessoas de que eu Potencializou não também, preciso né? estar presente, Verdade. eu preciso ter um bom profissional ao meu lado. Então a gente expandiu a nossa atuação, mas ainda assim eu continuo acreditando muito nessa advocacia híbrida, não só o digital, mas também a advocacia presencial. O empresário mineiro ele gosta muito, talvez, de sentar no seu escritório e tomar um café. Ou no nosso caso, a gente tem muitos clientes que são da área de cervejaria, tomam uma cervejinha. Exato. Pô, Legal. posso marcar com você um horário? Pô, vem cá, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um vinho, vamos tomar um café. Eu gosto de receber bem o meu cliente, até por uma questão simples, Leandro. Nós vamos criar uma relação de proximidade. Muito Eu bom. não posso ter um empresário que simplesmente fala assim, quando eu tenho um advogado, como é que ele chama? Não, não é esse o cliente que eu quero. Eu quero um cliente que vem e fala assim, olha, quando eu tenho o Guilherme, e agora tudo que tiver de problema, você manda pro Guilherme. Para eu do lado de cá poder virar para ele e falar, cara, deixa comigo, vai cuidar da sua empresa, eu vou resolver isso aqui e se eu precisar de você eu te falo. É essa bom. tranquilidade que a gente Isso quer é levar. interessante, porque o cliente quer ser acolhido. Sim. E o acolhimento, muitas vezes, como o Guilherme colocou, ele não precisa ser físico. Então, você tem que estar presente. Ele te pede um auxílio, você dá o auxílio na maior rapidez possível. E isso faz toda a diferença, né? Como o Guilherme colocou, a gente vira top of mind. Ou seja, a gente trabalha com grandes empresas que às vezes tem mais de um escritório contratado, porque ele é setorizado. Ele nos contrata para o tributário, mas o trabalhista é um outro escritório. E não raras as vezes ocorre um fenômeno interessante. Essa empresa, esse cliente nos liga e diz assim, aqui nós estamos com um problema assim, 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 trabalhista. Como é que nós vamos resolver? Eu digo, tá, peraí, só tem um problema. Vocês nos contrataram só para o tributário. Vocês não nos contrataram para o trabalhista. Então até tem um problema ético. Eu não posso invadir o terreno do outro escritório. E aí o cara vira e fala assim, não tem outro escritório. Nem Ou lembrar. seja, Ou seja, associam a Pedron Advogados como referência exatamente, naquele a assunto. gente abraçou ele nas dores e nas soluções que ele vem nos demandar. E, inclusive, esse cliente a gente solucionou a dúvida. A gente colocou o nosso advogado trabalhista especializado para solucionar a dúvida. Falou, nós vamos te responder para que você tenha orientação e resolva o seu problema. Sim. Mas vale a pena depois você bater um papo com o advogado, o escritório, até por uma questão de respeito também com o colega. A gente não precisa, e essa é uma visão muito interessante, a gente não precisa tomar cliente de ninguém. O cliente ele entende quando ele é bem recebido, quando ele é bem acolhido. Muito bom. Então, muitas vezes a gente chega com um cliente que tem advogado, eu converso com o cliente, tiro uma dúvida, oriento, ele vira para mim e fala assim, nossa, por que eu não te achei antes? Por N fatores que talvez, se você tivesse chegado em outro momento, talvez você não queria contratar meu serviço agora, talvez você precise experimentar um serviço que não atenda à sua necessidade, para você talvez depois entender o valor de um serviço que atenda à sua necessidade. Então, essa é uma questão muito legal. Então, a gente tenta fazer, primeiro, esse acolhimento do empresário para conhecer o que ele precisa. A gente fez mesmo uma reunião Sim. dias para trás, você falou, Guilherme, eu estou com algumas coisas aqui na minha empresa, eu comecei a te fazer uma série de perguntas, você falou, eu nem sabia que isso poderia ser analisado. Pode. Por quê? Porque primeiro eu quero que você se conscientize do que é importante. E talvez você está trazendo para mim uma demanda que talvez seria até mais cara, eu falo, não, Leandro, vamos resolver isso aqui, que é mais importante, que é mais simples, que é mais prático, e disso daqui você vai fazer dinheiro e aí você me paga para a gente poder fazer isso de cá. Legal. O que é isso? Isso é parceria. Eu quero que você seja meu cliente por anos e não daquele serviço apenas. Então isso é uma visão que a gente leva para os nossos clientes, realmente, vamos fazer um vínculo. Eu quero que você seja meu cliente eternamente e eu quero também ser seu cliente. Por que não? Eu prestigio os meus clientes. Eu vou almoçar no restaurante dos meus clientes, eu vou gravar podcast no meu cliente, eu vou... barbearia, eu faço barba com o cliente. Por quê? Se ele acredita no meu business, eu tenho que acreditar no business também. Totalmente. E é aquela questão de não só vender, mas entregar a solução. Porque tem muitos profissionais que, infelizmente, vendem o serviço, a assessoria ali, mas não entregam a solução. E eu tô vendo que a gente tá falando aqui sobre um assunto assim que vai
A gente Longe. vai longe com esse assunto. E eu sei que vocês têm os compromissos do dia a dia, as agendas, mas antes da gente concluir esse podcast, eu preciso de saber, né? Que história é essa de mentor de advogados? Porque vocês dois, além de professores, profissionais, podcasters, vocês são mentores de advogados. Como que surgiu essa dinâmica? Cara, isso é algo muito natural, né, Flávio? Da docência. Exato. Decorre do fato da docência. O aluno te procura. O aluno, seja ele da graduação, seja ele da especialização, seja ele do mestrado, seja ele do doutorado, ele quer dividir essa dor da construção da carreira dele. Então, a gente sempre recebeu, a gente sempre trocou experiências, a gente sempre trocou figurinha, e de repente a gente percebeu que há uma espécie de desamparo sistêmico que decorre das próprias grades curriculares das faculdades de direito. Quer dizer, talvez não só das faculdades de direito, possivelmente o curso de medicina ensina alguém a clinicar, mas não ensina a gerir a clínica. E essa diferença é uma diferença brutal. A teoria e a prática ali? Não, A vivência? a questão, na verdade, é o seguinte: É a implementação, talvez, daquilo, né? a faculdade de Direito te ensina a fazer a petição, a fazer o recurso, tudo bem, mas e como é que você organiza o fluxo de caixa do Ah, escritório? legal, é mais amplo. Isso ele não sabe. Por exemplo, Como é que ele faz uma seleção de funcionários? Como é que ele estabelece as dinâmicas das suas parcerias com outros profissionais? a rotina do cliente no seu escritório. Exato. Tem gente que não Interessante. entende qual que é o roadmap do cliente no escritório dele. É uma parte mais comercial, processos ali envolvidos. E um tema, eu conheço vários estudantes e profissionais da área do direito, um tema que é muito comum, sustentação oral, né? Esse tema, vocês costumam auxiliar pessoas nesse assunto também, Bom, que é parte fora do processo comercial, ou é mais essa pegada comercial mesmo? Bom, a gente tem uma atuação, né, muito forte, a gente é muito contratado por outros profissionais para poder fazer a atuação no tribunal. O Flávio, por exemplo, esse julgamento que ele falou, ele vai fazer uma sustentação oral no julgamento de um recurso. Então, não raramente a gente é contratado pelos nossos clientes e por outros profissionais para atuar em tribunais e aí envolve todo o trabalho de bastidores, o despacho com os embargadores e também a sustentação oral. É um momento único num processo. É um momento no qual você vai ter talvez ali 10 a 15 minutos, dependendo do tribunal que você esteja, para você convencer do seu argumento. E essa exposição oral talvez seja a melhor oportunidade, porque, por exemplo, a gente poderia estar fazendo esse podcast por escrito. Será que as pessoas estariam lendo 50 minutos, uma Nem um hora pouco, disso aqui? nem um pouco. Mas quando a gente fala, a gente vai batendo papo, fica agradável, a pessoa consegue entender o seu raciocínio através da sua exposição. E a sustentação oral tem muito disso. Então, dentro das nossas mentorias, dos nossos cursos, a gente vai treinando os advogados também para momentos técnicos como esse, Legal. uma audiência, o que fazer, uma entrevista com o cliente, o que fazer, a construção de uma tese, o que fazer. Tem um recurso, como que eu vou me programar para este recurso? O que vale a pena eu levar ou não da minha tese para a tribuna para poder falar? Na hora de falar, cara, tem gente que não gosta. Eu adoro, por exemplo, você construir um raciocínio em cima daquilo. É muito mais fácil de convencer que eu estou certo construindo uma história, que o pessoal gosta de chamar de storytelling, né? Eu Correto. construindo uma história e vim encaixando os fatos e os acontecimentos aqui no meio, e às vezes o embargador vira e fala: Ó, eu não tinha visto isso. Por quê? Porque ele analisa centenas, milhares de processos em uma semana. Não é má vontade do profissional, é incapacidade humana mesmo. Então, talvez é aquele trabalho que você chega e fala: olha, aqui tem este detalhe. Muito E bom. quando você pinça esse detalhe, é a hora que você faz diferença com o cliente. A gente fez isso recentemente num caso onde o Flávio pinçou um detalhe no meio de uma discussão empresarial que economizou 2 milhões de reais numa dissolução de uma sociedade. Um detalhe, ele pinçou, falou durante 4 minutos no tribunal. Ele parou a turma parou, vamos tirar o processo de pauta, vamos reanalisar e acolheram a nossa tese. Aí você fala: poxa, quanto que o cliente te pagou para você poder fazer isso? Te garanto, meu amigo, que saiu infinitamente mais barato do que o que ele economizou. Então, essa é uma expertise que a gente tem já de muitos anos de mercado, que dentro desses cursos, dentro dessas mentorias, a gente acaba levando para os colegas, porque eu acredito muito que não tem disputa, eu tenho parceiros. Muito bom. Eu tenho parceiros. E tudo isso é uma habilidade que pode ser desenvolvida. É Sim. claro que vocês já têm uma jornada, uma trajetória como professores, como profissionais, mas nesse curso, o profissional recém-formado ou que quer aperfeiçoar,
ele vai encontrar todo esse conteúdo online, presencial? Como funciona para quem quer saber mais? Bom, a gente tem um curso que é um curso online, que é o Advocacia do Zero ao Sucesso. Se você jogar no Google aí, Advocacia do Zero ao Sucesso, você vai achar a carinha do Flávio lá. É um curso de low ticket, realmente, para quem quer iniciar. É um curso que tem mais ou menos umas 10 horas de aulas gravadas, de orientações básicas, de atendimento de cliente, de formação de tese, de exposição em mídias sociais, de acompanhamentos de processo, de estratégia, de competicional, o que fazer, o que não fazer, para que a gente possa dar um básico para esse profissional que está sendo inserido no mercado. Ou seja, a gente compartilha ali algumas dores que nós tivemos para tentar talvez sanar dores que ele também tenha. E a partir da análise desse curso, a gente consegue dar uma base que talvez ele só teria com uns 4 a 5 anos de mercado. E aí a gente vem trazendo outros produtos, como por exemplo a nossa mentoria, na qual eu já tenho um aprofundamento, e aí ao vivo, é comigo, é com o Flávio, a pessoa vai conversar e vai ver muita coisa que a gente faz, por exemplo, talvez nos bastidores. Por exemplo, a gente tem um setor comercial no escritório. Quantos escritórios hoje tem um departamento comercial? Eu tenho um setor que faz um acompanhamento adequado de cada lead que chega para mim. Legal. Eu faço um monitoramento de mídias sociais, um monitoramento do meu ads, tanto a nível de Google quanto a nível de Facebook, porque eu preciso comunicar com o meu cliente, eu preciso que a persona esteja bem definida. Então, essas coisas a pessoa fala, poxa, eu nunca vi isso no curso de Direito. E você nunca verá. Não é para isso o curso. Então a gente traz uma complementação que hoje é essencial até para essa advocacia digital, mais um know-how de atuação. Então a gente vai agregando aí e vai formando um time de elite, né? Muito bom. E eu, pelo que eu vi aqui nessa conversa breve que a gente está tendo, tudo isso que vocês explicaram, certos detalhes podem mudar a percepção e até uma decisão. E isso gera, é claro, um ticket, um retorno financeiro e reconhecimento para os profissionais que utilizam, né, esse curso e essas técnicas. Com certeza. E falando desse conteúdo diferente, né, que não é tão comum, a gente vê advogados que prestam essa opção de curso, né, oferecem a opção do curso. Me conta sobre o podcast Em Juízo. Como que surgiu esse formato e essa ideia mesmo de criar um podcast para auxiliar alunos e profissionais e trazer esse tema? Cara, eu sou um consumidor quanto mais de podcast. Eu, todos os dias, sei lá, devo acompanhar uns 15 podcasts, eu devo ouvir por dia umas 3 a 4 horas de podcast, no trânsito, na academia, cara, eu tô à toa, boto um fone, eu tô ouvindo podcast. Eu adoro podcast. Então, quando eu percebi por esse vício, cara, é um negócio tão gostoso, por que não a gente poder levar mais do mundo do direito, do mundo da advocacia para os nossos clientes e para os nossos alunos e parceiros? E aí, com o Flávio, conversei e falei, Flávio, cara, o que você acha? Ele falou, gostei. Vamos fazer, vamos começar. E o podcast hoje, ele é um canal para a gente de comunicação e mais, ele é um canal de captação de clientes. A gente capta clientes pelo podcast. A pessoa às vezes assiste um episódio, 2, 3, e talvez aqueles que estão nos escutando e não entendam o poder de um podcast. Leandro, você passa a ser íntimo daquela pessoa sem conhecê-la. Isso é fantástico. Eu, por exemplo, acompanho, sei lá, Thiago Nigro, Bruno Perini. Cara, eu conheço as piadas internas que os caras fazem, eu nunca estive com eles. Então, quando um cara desse vem e fala, olha, aconteceu tal coisa, eu falo, boa, a pessoa vira uma referência. Eu consigo ter um mentor à distância sem gastar R$1. Então, o podcast ele tem esse poder de você levar informação, de você levar conteúdo, de você agregar na vida da pessoa, e ela gera ali uma reciprocidade, porque querendo ou não, eu estou dando conteúdo, informação, e aí num dia, e às vezes o profissional fala, poxa, eu vou gastar com isso. Não, isso não é gasto, isso é investimento. No dia que precisa, ele fala, poxa, como é que chama aquele menino lá que gravou o podcast, com não sei o quê, vou entrar em contato com ele. Você gera o gatilho da reciprocidade. Para quem é empresário, é uma mega oportunidade de captação e mais de mostrar o que você faz, né? Então, isso potencializou, né, Flávio, a nossa fala. E até a autoridade, né? Quando o cliente tem a oportunidade de te ouvir, por exemplo, nesse podcast falando sobre diversos temas, Flávio falando sobre tributação, o Guilherme falando sobre vários temas aqui do digital empresarial, gera essa confiança, porque fala, opa, eu preciso de uma pessoa dessa, que entende desse assunto e pode me auxiliar. Né? Porque se está falando bem ali em 1 hora desse assunto, com certeza uma conversa vai aprofundar
muito mais. E uma última pergunta para a gente concluir esse podcast. Quais foram os principais desafios no início do podcast de vocês e o que vocês podem deixar de dicas aqui, né, para quem está começando um podcast e talvez tenha alguma dificuldade e ainda não deu o primeiro passo? Bom, eu acho que o principal desafio que a gente pensou no podcast foi estruturação. Exato. Pô, comprar microfone, não sei o que, som, vídeo. O Flávio até falou, cara, é legal demais a ideia. A gente começou a pensar nisso o quê? No início do ano passado, né? E a gente só foi dar o play mesmo lá para outubro. Porque a gente fez o cálculo, pô, nós vamos gastar, sei lá, 20, 30, 40 mil reais para poder startar esse projeto. E aí a gente falou, não vamos fazer esse investimento agora, vamos investir em outras questões que estavam mais direcionadas à nossa área de atuação. E aí eu, fuçando um dia na internet, achei um patrocinado seus. Legal. Falei, ó, deixa eu ver esse cara aqui tá falando de estúdio, podcast. Entrei, olhei, era até um vídeo seu falando sobre a estruturação, você tem sonho em ter podcast, sei o quê. E eu falei, cara, achei muito legal. Quando eu entrei e olhei, falei, é isso que eu preciso. Eu tinha alguém que iria fazer a gravação, editar o meu vídeo, me entregar ele prontinho para poder fazer um upload. Em alto nível, em imagem, né, excelente, em captação de áudio excelente. Eu falei com o Flávio, cara, nós vamos gastar só o nosso tempo de ir lá, sentar e produzir o conteúdo. E o que vocês ofertam é uma facilidade. Porque Exatamente. esta facilidade me desonera de eu ter que investir para ter o meu estúdio, me desonera de eu ter que ter um editor de vídeo, um editor de áudio e uma série de outros profissionais que no frigir dos ovos talvez não me trouxessem a tranquilidade que eu tenho hoje de vir cá, toda semana eu venho, sento aqui, tomo um café gostoso, bato um papo, levanto e falo, gente, muito obrigado, viu? 3, 4 depois o episódio está disponível para a gente poder fazer o upload dele. Então, é hoje sim uma facilidade. Eu acho genial o que vocês fazem, né? Fica a indicação para os profissionais que nos escutam, porque, cara, essa comodidade e um preço absolutamente acessível. O preço de vocês para o mercado de podcast, olha que eu faço toda uma análise de mercado, eu não encontrei ninguém, aqui não é pitch de venda, é uma sinceridade, Isso aí. né? Eu não encontrei ninguém que ofereça isso que vocês oferecem com um custo tão acessível. Então, para a gente estar startando, cara, foi assim, show de bola. Que legal. Então já deixo aí para vocês que estão assistindo esse podcast também que você pode ter uma estrutura como essa e ativar o seu podcast aqui no Estúdio RVL e junto com isso também já seguir o canal, né, Em Juízo Podcast. Você vai encontrar muito conteúdo do Flávio, do Guilherme falando sobre várias áreas do direito e além disso os convidados, né? Porque são vários convidados especialistas. E Flávio, Guilherme, muito obrigado pela participação aqui no BH Podcast. A gente tem um tempo limitado, eu sei que vocês têm a agenda de vocês também, mas eu já deixo em aberto aqui um convite para um próximo episódio para a gente escolher um desses assuntos e aprofundar, né? A gente pode falar sobre digital, LGPD, mercado tributário também, né? O direito tributário, porque aqui o assunto é vasto e a oportunidade de conversar com dois profissionais e professores é muito boa. Obrigado, viu, pela participação. Nós é que agradecemos, Leandro. É um prazer estar aqui. Espero que a gente tenha contribuído. Espero que tenha sido um momento proveitoso para aqueles que nos assistem. E fica o convite. Entre nas nossas redes sociais. Quiser me achar no Instagram, @Guilherme Lage Advogado, Lage com G. Flávio, @Professor Flávio Pedron. E o Instagram também da Pedron Advogados, @Pedron Advogados. Tem o nosso canal do YouTube, Pedron Advogados, nosso podcast. A gente tem aí muito conteúdo para aqueles que ficaram curiosos conhecer um pouquinho mais e já está aceito o convite. Eu tenho um péssimo costume de aceitar os convites que me fazem, tá? Então vai ser um prazer, sim, para a gente poder voltar e bater mais o papo, quem sabe aí agregar um pouquinho mais. Muito legal. Muito obrigado também, Flávio. Muito obrigado, Guilherme. E é isso aí. Olha só, em breve a gente já pode escolher um desses temas e se você gostou de algo específico que foi falado aqui ou quer saber mais, deixe seu comentário aqui no YouTube, deixe seu comentário lá no Instagram, fala assim, opa, eu quero ouvir mais o pessoal da Pedron Advogados falando sobre esse tema. E é isso aí, muito obrigado pela sua participação aqui. Esse é só o primeiro episódio dessa série aí que a gente pode, quem sabe, tratar mais pra frente. E eu te agradeço. Até mais, até o próximo episódio e muito obrigado.